Fredão, vamos falar sobre a excelente coletiva de Pablo Verratti, mas é claro, tem muita coisa interessante pra gente falar. Respondeu às declarações de Felipe Luiz, teve ali um embate com um jornalista do GE, defendeu o Pedrinho, falou sobre a torcida do Vasco. Tem torcedor que manda mensagem para o Verratti, vai embora, tu não joga nada, se acredita? E já também falou sobre a partida do Vasco, sobre a estreia do Vasco contra o Santos. Quem é Neymar? Quem é Neymar? É isso, pirata. Vamos falar também aqui um pouco sobre mercado da bola e Nelson Rubens, novamente. Ok. Fofoca, comi um pão de queijo ali agora. Fofoca! Poxa, Pedrinho foi fazer fofoca logo com quem, família vascaína? Com Roger Flores. Mas o ponto é, tem brincadeira nenhuma, né? É uma fofoca que me preocupa bastante e com certeza vai preocupar você também. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre mercado da bola. Thiago, dá uma segurada, o mercado da bola é interessante. Não, agora a família vascaína. Tá na tela. Vasco sonda Alexandre e já sabe que tem clubes interessados pelo volante, né? Volante que jogou aí o campeonato carioca pelo Sampaio Corrêa. Essa aqui é uma informação da UOL Sports, mas tá aqui a Lohane Chaves dizendo que o Vasco realmente sondou, né, 3 jogadores do Sampaio Corrêa, Alexandre, Thuram e Max, mas a negociação não caminhou, não avançou e quem confirmou isso foi um diretor, né, do clube do Sampaio Corrêa. E aí, família vascaína, você gostaria de ver o Thuram, o Alexandre e o Max com a camisa do Vasco esse ano? Não, né? Não, né? Assim, o Thuram, eu vi um jornalista flamenguista elogiando ele, a atuação contra o Flamengo, o Vini Casagrande. O Alexandre na partida contra o Vasco, também não sei se ele jogou, mas não me chamou a atenção, né, se ele atuou contra o Vasco, não me chamou muita atenção. E o Max, de fato, é o que está tendo mais destaque, né? Inclusive, a gente comenta aqui com vocês, que a galera lá da Rádio Transamérica, a gente traz muito aqui as opiniões deles, todo mundo votou lá no Max na seleção do Campeonato Carioca. Mas, assim, é um jogador que ainda tem muitas limitações, né, cara? Tem um tempo ainda para jogar num nível mais competitivo. Campeonato Carioca, beleza, agora talvez ele tenha que pegar uma Série B, tentar se destacar. Ele foi pro Atlético Goianiense no ano passado e não conseguiu vingar. É jovem ainda, pode evoluir. Na partida contra o Vasco, mostra aquela característica que falta no Vasco hoje, de ir pra dentro, ser rápido, habilidoso, mas na tomada de decisão erra muito ainda. Aí você decide aí, se ele é pior ou melhor, mas ele me lembra muito o Emerson Rodrigues, né, que é habilidoso também, tem 1 contra 1, mas erra muito no passe, na finalização. O Coutinho que o diga, né, o Coutinho reclamava muito com o Emerson Rodrigues. Então assim, família, são 3 jogadores que, claro, eu não vou ficar satisfeito aqui de contar com eles no Vasco, mas se o Vasco, né, contratasse algum deles, torcer e tipo o Jefinho da vida que conseguiu ajudar o Botafogo, ia torcer para que eles, né, pudessem ajudar o nosso Vascão. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu ver aqui, sem mais delongas, vamos destacar aqui algumas respostas do Verratti, família vascaína. Essa aqui eu vou botar na tela para vocês, né, destacando o Felipe Luiz, a gente trouxe aqui o vídeo, né, dele falando que as reclamações de Vasco e Série C é para tentar, de alguma maneira, né, tirar o mérito da conquista do Flamengo, e o Verratti falou sobre isso. Tá aqui, ó. Celular nunca ajuda, tá aí. O Flamengo venceu o Carioca justamente. Não tiro o mérito deles, mas foram muito beneficiados nos lances específicos que mudaram o jogo. E o Verratti, cara, não deixa de estar certo, porque assim, se você olhar para o primeiro jogo da semifinal, o Wesley deveria ser expulso. Mas o Verratti, o flamenguista pode falar, mas o Verratti também. Não, aquela entrada do Verratti foi muito para, né, dar o troco ali do que o Wesley deu nele. Deu no Varela, né? E no segundo jogo, né, expulsão claríssima do Bruno Henrique, deu uma cotovelada no João Vitor, e aí seria expulso e não sairia o gol. Agora, é o que eu falei, não dá pra gente... O Flamengo jogou com 1 a menos contra o Corinthians no ano passado e passou de fase, foi pra final da Copa do Brasil. Então, assim, a maneira que o Vasco tem medo do Flamengo, tem muito medo do Flamengo, e a gente espera que isso possa acabar, mesmo com essa diferença técnica, porque, né, a gente viu aí o Fluminense perdeu a final, mas assim, consegue competir mais. Não fez nada demais também não, a verdade é essa. Aquele papo que a gente joga melhor do que isso aqui, o Vasco tem medo, também de jogar nada, absolutamente nada. Mas sustenta mais, parece que briga mais, o Vasco tem muito medo. Se o Vasco tirasse esse medo, que é de um histórico recente,
recente que a gente tem, cara, de repente a gente poderia competir mais contra eles, mas tem muito medo. Foi um 4-0 ali, um 6-1 aqui, e isso realmente a gente precisa dar uma porrada neles bem dada, né, uma goleada, dar show, que aí a gente tira talvez esse medo que a gente tem aí do Flamengo, quero dizer, os jogadores do Vasco. Então assim, a resposta do Verratti vale, né, dar essa catucada aí, mas é isso, não dá pra negar que o título é justo, mesmo o Bruno Henrique sendo expulso, ou talvez o Wesley no primeiro jogo. Vou te perguntar, você tem a certeza que o Vasco ganharia a primeira partida ou a segunda partida? Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas teria que acontecer. O fato é esse, por isso que o Verratti concorda aqui com ele. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o relacionamento, podemos dizer assim, torcedor Verratti. E aí vem você aqui criticar o Thiagão, só porque ele tá aqui diariamente falando e deixando a sua opinião, você vem criticar, tu é chato, tu fala do Verratti. Mas olha, hoje, nesse mundo aí das redes sociais, tem uma rede social chamada Instagram. Aí a galera pode ir lá, né, clicar lá, Verratti, tu não joga nada, tu é um peladeiro, não sai da área. Tá vendo aí? Tu vai apontar logo pra mim, só pra mim, mas tá aí, família, na tela pra vocês, ó. Eu cheguei a 40 gols com a camisa do Vasco. Marca expressivo, hein? Que é muito difícil. Fui o artilheiro da Copa do Brasil e do Carioca. Mas tem torcedor que quer... mas tem torcedor, que eu acho que escrever errado aqui, que pede para eu ir embora. É isso, né, família vascaína? Tá vendo aí? Ai, não é mole não, hein, Verratti? É isso. Mas, ó, que marca em 40 gols e não é pouco não. Não é pouco não. Se você analisar essas temporadas aí do Verratti, muito difícil, né? Chegou num momento muito complicado em 2023. Acho que fez 11, 12 gols, né? No ano passado, da mesma forma, porque o Vasco é um time de poucas oportunidades, então acho que tem, ele guarda. E esse ano começou bem novamente, marcando aí os gols e sendo um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Foi o que eu falei aqui naqueles debates que a gente teve em relação às partidas contra o Flamengo. Eu não culpo o Verratti. Eu culpo o Carille. O Verratti não, pô. O Verratti fez a dele. Você quer o que do Verratti? Você quer que ele marca a pressão? Você quer a qualidade técnica do Verratti? Que ele domine, que ele drible, que ele prenda, que ele gire, que ele bota o cara... Não vai fazer isso, pô. Não é a dele, pô. A dele é dentro da área. A dele é dentro da área. É na bola aérea, é ajudar defensivamente, no escanteio, bola parada. Agora, participar do jogo não é a dele. Então, se o jogo não tá beneficiando o Verratti, a culpa é de quem? Do Verratti? Claro que não, pô. Do treinador, que não tá tendo a percepção que tá todo mundo vendo, menos ele. Pô. Verratti, segura aqui, pô, não é jogo pra você hoje. Se acontecer de você entrar na reta final do jogo, hoje é um jogo pra gente, né, ter mais força física, mais correria. Eu vou entrar com o Ryan ali, né, pra tentar fazer um facão, atacar o espaço, uma bola no ponto futuro, ganhar em velocidade. É isso, porque a bola no fundo não vai chegar em você, a gente não vai conseguir, né, tirar o seu melhor que é ali dentro da área. Então a culpa não é do Verratti. Não foi do Verratti. Mas a gente tem que pontuar que realmente ele tem as suas limitações. Com a bola no pé, e aí, né, realmente complica. Mas é isso, eu acho que o Verratti ele vai ser importante, né, muito importante ainda nessa temporada, com a bola chegando, principalmente dentro da área. Melhor ainda se for a bola aérea, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente já projetar também aí o jogo contra o Santos, né, o Santos do Neymar, não sei se vai estar à disposição aí do Caixinha, né, mas de repente vai jogar lá o Roliezer, né, meia argentino que o Santos pagou 65 milhões, me corrijam aí se eu estiver errado, contratou ele do Benfica, né, então pode jogar ali com Roliezer, Guilherme, Soteldo e Tiquinho. É um bom ataque, a defesa do Vasco vai ter que sustentar. Eu espero que o Carille coloque, né, João Vitor e Lucas Freitas, que começaram muito bem essa temporada. Mas o Verratti falou isso aqui, ó, só quero ganhar o Santos. Se ele estiver ou não, não me importa. É isso, Verratti. Simples, objetivo, é isso, pirata. Quem é Neymar? No Caldeirão não pode ser nada, não pode ser nada. E é isso, o Vasco tem que começar muito bem essa temporada, esse Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, até, né, pra gente se planejar em relação às Copas, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, iniciar bem o Campeonato Brasileiro é muito importante, ter uma sequência de vitórias, né, eu tô colocando aqui, projetando as 5 primeiras rodadas aí do Brasileirão, cara, pelo menos 9 pontos, tô ousado, pelo menos 9 pontos, Santos, Sport e Ceará. E aí a gente vê qual que é contra Flamengo e Corinthians. E aí, vocês concordam comigo? Família, seguindo aqui a nossa resenha, vamos trocar uma ideia sobre... eu não vou falar confusão, porque o Verratti foi um gentleman, é assim que fala, um cara bem tranquilo ali, mesmo num embate, numa discussão que queimaram ele, né, bem sereno, podemos colocar assim, com um jornalista do GE. Eu queria passar esse corte, depois a gente troca uma ideia. Se liga só. Boa tarde. Primeiro, você foi quem falou de meus números do contrato, não? Você foi? Eu quero falar que não foi o Globo gostei nem um Esporte. pouco. Não gostei nem um pouco.
É muito ruim que você fale disso. Mas é mentira? É mentira. Mentira. Você sustenta isso? Eu sustento isso. Certo. Eu sustento isso. Mas é muito ruim falar disso de um jogador. Você sabe que é muito ruim. Tem que saber, que tem que respeitar. Porque a gente respeita muito a você. E acho que não foi uma boa ação sua de sua parte, tá? Eu gosto de falar de olho e falar isso, tá? Você falou que é mentira aí. Tá, valeu, obrigado. Tá aí, mas só para trazer a versão do jornalista, ele se posicionou no X dele, né, o Tébaro Schmidt. Tá aqui, ó. Jornalista que foi citado por Verratti rebate crítica do centroavante. E aí ele tá pontuando aqui, né, duas matérias, essa do valor que o Verratti pediu, acima de 1 milhão, e depois ele fala que a negociação caminhou porque o empresário e o jogador aceitaram reduzir a pedida. Eu já vi até influenciadores que eu sigo, né? Pedirem desculpa, meia culpa aqui, porque, pontuei essa questão aí e o Verratti tá falando que é mentira. Cara, pode até ser uma visão polêmica minha, mas não me entendam mal, tá? Porque assim, ao mesmo tempo que eu não considero o Verratti um ídolo do Vasco, não é meu ídolo. Recentemente eu falei aqui, né, da renovação do Léo Jardim, veio um amigo que comentou, mas tu é isso, Nutella brincando, pão de brincadeira. Pô, você não viu o Carlos Germano, você não viu o Acácio, o Elton, aí tá pedindo, tá morrendo de amores pelo Léo Jardim. Pô, mas não é o ponto. O ponto é que a gente tem um bom goleiro, um dos melhores do Brasil, então vou torcer pro Vasco renovar com ele. Mas se ele decidir assinar um pré-contrato e sair do Vasco, vida que segue, eu não vou, né, acabar com a minha vida, vou morrer pelo Léo Jardim, não. E da mesma forma, o Verratti. Quando surgiu toda essa situação do Verratti, você pode pegar lá, eu não critiquei, pô. Só falei aqui, não dá, Verratti. Você quer ganhar 1 milhão? Longe do Vasco. Não dá pra te pagar mais de 1 milhão, irmão. Não dá, não dá. Mas ele tá no direito dele. Ele tá no direito dele. Poxa, e aí, cara? Mano, eu não sei. Eu, sinceramente, família vascaína, não tô dizendo que ele é mentiroso, né? De repente, de fato, não foi ele, mas foi o empresário, sabe? Porque, cara, faz muito sentido, gente. Faz muito sentido. O Verratti vem aí de times na sua carreira de menor expressão, e aí conseguiu ali se destacar no Belgrano, chega no Vasco e vive o melhor momento da carreira, tão perto do fim, não dá pra negar, tá chegando ao fim da sua carreira. Não faz sentido o cara pedir lá em cima, aí vem reduzir. Faz, pô, sabe? Faz. Mas aí tem que ter também uma consideração com o Vasco, tudo mais. Não, beleza, eu sei, família vascaína, mas isso é uma negociação. Então, assim, Verratti pediu, tá no seu direito, o Vasco tem que negar, certo? Nada demais, pô. Demais. Então, assim, cara, nenhum desses jogadores aí do Vasco, eu morro de amor, assim, se fizer alguma coisa contra o Vasco, sabe, eu vou falar, caraca, ingrato. Não, pô. Não, porque é uma questão profissional. Hoje eles estão representando o Vasco. Eu falei até com um amigo isso, que me mandou uma mensagem falando que o Léo Jardim é um ingrato. Falei com ele, mas irmão, o cara é profissional. Se o Léo Jardim estivesse se matando, se o Léo Jardim estivesse repetindo aquelas atuações que ele teve no primeiro turno de 2023, ninguém estaria aqui falando, debatendo a renovação do Verratti, do Léo Jardim. Vaza, tu não agarra nada. Frangueiro. Só que o cara tá se destacando. Então a gente quer a renovação dele. Só que, ao mesmo tempo que o cara tá se destacando, ele vai olhar pro mercado. Tá errado ele? Não tá, família. Então não são meus ídolos, então eu me permito não ficar chateado como alguma coisa acontece. Tô feliz que o Verratti tá bem aí, tá feliz, né? Aumentou o salário. E eu espero também que o Léo Jardim possa renovar. Agora, mano, sei lá, eu não fico tão assim não. Acho que, claro que, só quem pode falar isso é o Pedrinho, né? Mas eu acho que teve sim, talvez, uma pedida dessa, família vascaína, porque pra mim faz sentido. Faz sentido. Vamos seguir. E olha só, não é que eu tô defendendo um cara da Globo não, né? Tô cagando pra Globo que tá sempre contra a gente. Mas é porque faz sentido, cara. Se fosse comigo, se fosse com você, sabe? Você, no final da sua carreira, se destacando, artilheiro, importante, sabe? Você tem tudo pra pedir isso. É isso que eu vejo, eu acho que futebol é assim. Seguindo aqui a nossa resenha, o Verratti também falou sobre o Pedrinho, eu acho interessante aqui destacar. Tá aí, ó. O Pedrinho é uma pessoa que mais sofre aqui dentro. Ele é quem mais quer que o Vasco ganhe e que o torcedor seja feliz. Ele vem sendo muito cobrado, mas teve muita coragem para tomar o controle do clube no momento em que tomou. A gente quer respondê-lo todo dia. Acho que é isso. É um cara que ama o Vasco, vive o dia a dia do clube. Ele sofre muito e eu acho que ele merece mais respeito pelo que fez como jogador e pelo que está fazendo como presidente. Eu fico muito chateado que até coisas mínimas que acontecem aqui acabam vazando. Isso me deixa muito chateado. Acho que isso tem que diminuir, porque você acaba perdendo até a confiança nas pessoas que estão aqui dentro. Eu falo muito isso com o presidente, mas o que se fala lá fora a gente não pode controlar. O que fazer? Não dá para falar com a imprensa todo dia, confirmando, desmentindo, falando sobre números. Tá aí Pablo Verratti.
É isso, né, família vascaína? A galera fala, pode até falar aqui, tu passa um pano pro Pedrinho, mas não é um caso de passar pano, é a questão de entender toda a situação que o Vasco se encontra, né? O Vasco foi vendido para 777 com a ideia que não dava mais, né, para caminhar com as suas próprias pernas. Essa foi a ideia. E aí quem defendia naquele período falava assim, ó, não dá para organizar, para arrumar 20 anos de bagunça em um ano. Essa era a defesa em relação a 777. E aí eu te pergunto, o que mudou? Os caras aumentaram a dívida do Vasco, deixaram um monte de dívida, então eu acho que tem os problemas de estrutura, os problemas políticos, financeiros, mais na questão financeira ainda porque eles deixaram, né, piorar a situação do Vasco. Então eu entendo a situação. E hoje quem está à frente do Vasco, eu sei do grupo, mas acho que é um cara que quer o bem do clube. Então por isso que eu entendo. Não fico aqui, né, dando chilique, porque é um ponto que eu não vejo essa galera do chilique, quando fica gritando, incompetente, é isso, sabe? Eu não vejo ninguém falar sobre isso, que é dar o crédito pela permanência do Vasco na Série A no ano passado. Porque assim, eu não estou falando nenhuma besteira, acho que você vai concordar. Certeza absoluta que o Vasco ia estar na segunda divisão, com a 777. Ah, mas deu a volta por cima em 2023, contratou, não ia ter dinheiro, pô. Uma bagunça. Sem ninguém representando o clube internamente, jogadores cagando. Olha a moleza que o Vasco jogou naquele jogo contra o Criciúma. Parecia um time de várzea. O Vasco ia cair para a segunda divisão se não é o Pedrinho assumir e tudo mais, né, ter essa proximidade com o elenco. Não vejo ninguém falar sobre isso, mas mete a porrada, né, nesse ano. E aí, família, eu finalizo aqui o nosso vídeo com essa informação aqui do Thiago Fernandes, eu acho que é um jornalista que trabalha lá nos Donos da Bola de Minas Gerais, né? Uma fofoca, né? Só o Pedrinho vai poder falar sobre isso. Mas tá aqui, ó. Pedrinho, presidente do Vasco, desabafou na sala VIP, do aeroporto, sobre a situação da SAF com Roger Flores. Ele se sente pressionado pela falta de um investidor e teme problemas na gestão. Tá aí. Difícil, né, cara? Isso aí eu fiquei um pouco preocupado, porque diferente aqui dessa fala, né, acho que foi do Roger, né, comentando com o Thiago, o Pedrinho sempre parece ser um cara seguro, né, Vasco honrando os compromissos, mas é isso, né, se não acontecer de repente de achar um investidor o mais rápido possível, pode ter problemas no futuro. Até porque é um cara que de repente tá preocupado também com essa questão da... me fugiu o termo aqui agora, recuperação judicial, onde ele está colocando, né, o papel colorido dele como garantia aí. E a gente está vendo notícias também, né, que o Marinacci está se aproximando aí do São Paulo, já teve reunião aqui no Brasil, já teve reunião em São Paulo. Tem muita gente que critica ele nesse sentido, né, de tirar a bunda da cadeira e buscar o investidor. Mas é isso, família vascaína. Eu espero que, né, o Pedrinho possa realmente, já falei isso aqui algumas vezes, ser o que outros presidentes, né, foram aí para clubes que nesse momento estão conquistando, estão investindo, estão vivendo um excelente momento. Torço por isso, né? Mas claro que se for verdade aqui, esse desabafo, claro que é uma questão que preocupa demais a gente, né? Quero saber a sua opinião. Fui!